Boa noite, amigos do Clube do Livro Espírita, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Psiquiatria Iluminada, o capítulo 12, que a Ana vai trazer a reflexão dos estudos dela, e o título é Os Estados Demenciais no Final do Ciclo da Vida. E como nós sempre fazemos no nosso estudo, a nossa leitura inicial hoje é do livro Pensamento e Vida, capítulo 14, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, intitulado Corpo. E Emmanuel fala o seguinte para nós: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são insuficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células feridas que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os óssulos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando-as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a intenção na esfera física, às vezes por curto prazo, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo.
culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo, certo que a lei de ação e reação governa, vigilante com a segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoantes os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando, mais irradiante, se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da, da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, infere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, agora, harmonizados com as vibrações que a espiritualidade superior traz para nós, nós nesse momento agradecemos a Jesus, Maria de Nazaré, Teresa, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, a Kardec, Chico Xavier e André Luiz, que nos trazem todas essas reflexões para que nós coloquemos todo esse conhecimento, esse aprendizado em prática na nossa vida, para dessa forma exemplificarmos a nossa conduta e talvez iluminarmos a vida daqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudos e que nós realmente nos esforcemos para colocar todo esse conhecimento em prática para a nossa transformação íntima. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode, Maria Silvia, tirar um pouquinho o seu som, porque senão todo espirro, toda coisa. Minha tela. Tá assim. Então, a gente vai iniciar o estudo do capítulo 12, Psiquiatria Iluminada. Esse capítulo é de autoria do Carlos Eduardo Accioli Durgante, e ele tem como título Os Estados Demenciais no Final do Ciclo Vital. Falar um pouquinho sobre o autor. Ele tem graduação em medicina, então, assim, esse livro traz muitos médicos, cada um com seu capítulo, né? Universidade Federal de Santa Maria, ele tem pós-graduação em geriatria e gerontologia, bastante experiência em clínica médica, geriatria, em temas como promoção de saúde e envelhecimento, religiosidade e espiritualidade, né? E ele ministra várias palestras, né? Eu achei interessante essa palestra porque fala da questão da aposentadoria, né? Muitas pessoas, quando se aposentam, sentem uma depressão, como é que vai ser, um novo ciclo, né? E a nossa vida é feita de ciclos, né? Então, quando a gente nasce, a gente já tem aí um grande desafio de encarnar, tem a nossa fase de encarnados e depois tem a desencarnação, né? E nessa fase de encarnados a gente passa por várias etapas, né? Ele é professor também de pós-graduação, ele tem um curso aí de saúde e espiritualidade, que é graças a Deus, é uma tendência dos cursos de medicina começar a falar do aspecto espiritual dos pacientes, né? E aí ele tem vários livros, aqui eu coloquei algumas capas que eu achei na internet.
ele começa a falar, nesse capítulo 12, sobre o Alzheimer, né? Depois a gente vai entender porque quando ele fala, o capítulo é sobre demência no final de vida, ou seja, na terceira idade, e o Alzheimer, como é a doença assim, que é mais comum, ele foca bastante na questão do Alzheimer. Então, ele fala da descoberta em 1906, e ele faz um paralelo com o livro No Mundo Maior, de André Luiz, que é de 1944, psicografado por Chico Xavier. Então, ele fala da origem da doença, então esse nome Alzheimer vem do médico que descobriu a doença, ele descobriu a doença, que eu trouxe uma foto do médico, através dessa paciente, Auguste. Ela desencarnou com 55 anos e como esse médico, ele era também patologista, ele examinou o cérebro dessa paciente e ele descreveu a doença, né? O que ele encontrou no cérebro dela. E o André Luiz, No Mundo Maior, como a gente já tem até aqui no YouTube, no Clube do Livro, a gente tem um Mundo Maior também, o resumo do livro, para quem se interessar. E o Mundo Maior, ele relata as origens espirituais de enfermidades mentais, né, que ele chama de alienação mental. Bom, e aí o livro se divide na visão ciência e visão espiritual, né? Na visão da ciência, então ele vai dizer o que é demência. É um termo usado para descrever diferentes distúrbios cerebrais que afetam a memória, o pensamento, o comportamento e a emoção. A doença de Alzheimer é um desses distúrbios, né? Ela traz uma desordem neurodegenerativa, por quê? Porque ela vai matando as células cerebrais. Então, com isso, diminui as funções cognitivas, então o paciente começa a apresentar lentidão, esquecimento, e é muito comum no início, quando ele se vê esquecendo de coisas, ele disfarçar o esquecimento. Do tipo, é verdade, né? Quando ele esqueceu alguma coisa, como se fosse uma coisa cotidiana, um esquecimento normal, né? E tem aquele famoso branco, é como se aquela pessoa não tivesse ali, ela tivesse em outra dimensão, né? Então, são ausências, né? Ausências. E tem também a questão da imprevisibilidade emocional, da questão do humor, né? Então, ele diz que a duração, hoje em dia, ela varia muito, mas tem passado aí mais de uma década entre o diagnóstico e a desencarnação. A doença, então, é a principal causa de demência em idosos, por isso que o capítulo foca no Alzheimer, e ele fala que surge um novo caso a cada 3 segundos. Ela é muito rara antes dos 60 anos, mas ela atinge 40% das pessoas entre 85 e 90 anos, principalmente as mulheres. Então, tem 2 mulheres para cada homem com Alzheimer. Aí, quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Aqui a gente tem que prestar atenção, né? O que a gente espera? Genética. Então, a gente fala de histórico familiar. Aqui é a visão da ciência, né? Então, tem histórico familiar de casos com demência senil. Já tem estudo provando que existe um gene que está associado a Alzheimer. Baixos níveis de escolaridade. Daqui a pouco o livro vai explicar por que isso, né? Questão de traumatismo craniano. E outras patologias. Então, por exemplo, a hipertensão, diabetes, obesidade, cardiopatia isquêmica, dislipidemia, doença cerebrovascular. Aí ele vai citando várias doenças, né? Repara que tem aí depressão e ansiedade. E tem os hábitos nocivos à saúde, que também implicam em risco para o Alzheimer, como tabagismo, uso abusivo de álcool, de drogas, a ausência de socialização, estresse social e a hostilidade clínica. Então, repara que esses 3 falam muito de comportamento, né? Aí ele continua aqui falando da questão, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ela deu alguns conselhos, ou seja, se a gente consegue identificar risco para Alzheimer, então qual é o conselho? Evitar entrar na lista do risco, né? Então, praticar exercício, treino aeróbico, se é fumante, parar de fumar, adotar uma dieta balanceada, uma dieta mediterrânea, realizar treinos cognitivos, aí vem a questão da baixa escolaridade, né? Você tem que exercitar o cérebro. Se você tem baixa escolaridade, vai ser mais difícil, não que seja impossível, mas pode ser que esse paciente tenha mais dificuldade nesses exercícios. Ter uma participação social e apoio social. Então, a questão da sociabilização, da depressão, da ansiedade, tudo isso ajuda a ter uma vida social saudável.
é perder, aqui não saiu direitinho, mas é perder peso, né, que é a questão da obesidade, o tratamento da depressão, da hipertensão, de todas as doenças que são risco, elas precisam ser tratadas, né? Reduzir, então, a questão da glicose, porque a diabetes é um fator de risco, e aí, em 2020, os membros da Comissão de Prevenção de Demência lançaram um periódico e eles adicionaram a essa lista, né, de riscos para o Alzheimer o déficit auditivo, o sedentarismo e a poluição de ar. Pesquisadores, então, franceses, britânicos, chegaram à conclusão de que quanto mais você vê amigos, mais você reduz o risco de adoecer, e essa redução pode ser de até 12% a partir dos 60 anos de idade, para aqueles que viam um ou dois amigos diariamente, quando comparado aos que faziam apenas algumas vezes por mês. E aí, a questão do déficit auditivo, né? Eu tenho conhecimento de uma pessoa que está com déficit auditivo, já na terceira idade, e aí a médica disse para ela, olha, precisa colocar aparelho, porque a sua tendência é se isolar. Né? A pessoa com déficit auditivo, ela começa o quê? Falar alto, não escutar direito, aí tem que fazer o outro repetir para escutar, e isso gera um ruído social, né? Então a pessoa tende a se isolar. E aí a gente já viu que depois de 60 anos, esse isolamento, ele passa a ser um risco para Alzheimer. Então, as boas notícias sobre o Alzheimer, do ponto de vista de ciência. Então, a gente tem o quê? Não tem cura, mas tem vários medicamentos que podem atenuar os sinais e sintomas, retardando o aparecimento de muitos deles, né? Aí a gente tem o FDA, que é americano, né? Aprovou em julho de 2023. Isso não está no livro. O livro fala que vai aprovar, e eu pesquisei, ele já aprovou mesmo. Esse medicamento, que é Leqembi, acho que pronuncia assim. E aí tem um estudo mostrando que quem tomou Leqembi numa dose aí de 10 miligramas por quilo, uma vez a cada 2 semanas, demonstra uma redução estatística significativa e clinicamente também dos índices da escala de avaliação clínica de demência, né? Se comparado com placebo. E tem também pesquisas sobre vacina, tá? Sendo conduzidas. Mas o que a gente viu em termos de risco, quando se coloca no risco questões que são de comportamento, como exercício, ter convívio social com os amigos, então isso mostra o quê? A necessidade de mudar um estilo de vida e comportamento. Então a ciência já chegou a esse ponto de entender que comportamento e estilo de vida, né, afetam uma doença como Alzheimer, que antes era tratado só do ponto de vista de cérebro, células cerebrais, né? Então, essa modificação pode reduzir em até 40% o risco, e, quer dizer, hoje já tem, nos últimos 30 anos, uma diminuição da taxa de demência. Apesar da gente ter dito lá atrás que a cada 3 segundos alguém adoece, se comparado isso com os anos anteriores, vamos ver que essa taxa de adoecimento está diminuindo. Na Europa e na América do Norte. Então, de onde eu concluí que aqui para a gente não deve ter um estudo semelhante, né? Não conseguiram verificar se a taxa aqui se repete. E o autor afirma que tratamentos que visem, então, a cura definitiva, elas já estão sendo pesquisados, e ele, na opinião dele de médico, isso vai ser breve. Bom, e a visão espiritual? Então, aí ele começa a falar de três pilares importantes, de 3 leis importantes do espiritismo, né? Que é a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação e a lei do livre-arbítrio. O espírito, então, ele se torna doente porque ele teve um desequilíbrio, né? Ele teve um desequilíbrio porque ele teve uma ação que tem um efeito, né? E essa ação, então, é a gênese da enfermidade, ou seja, ela está no ser espiritual. Se ele teve uma ação, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer uma escolha. Essa escolha não se resume só nessa existência, como a gente sabe da reencarnação, pode ter sido alguma coisa que ele traga para essa existência. E quem adoeceu, então, foi o ser espiritual, e isso passou para o corpo físico. A gente já falou disso aqui em outros capítulos, né? Então, a causa principal da doença é uma causa espiritual. Os condicionantes, né, que são aqueles que a gente conhece, trauma, gene, vírus e tudo mais, são efeitos da doença.
Na medicina vibracional, a doença é causada por disfunções crônicas da energia, né? Então, quando a gente fala que ele se desequilibrou, teve uma energia emocional que teve um desequilíbrio. Por que esse desequilíbrio? São os maus hábitos de relacionamento. E aqui eu achei interessante que quando ele fala maus hábitos de relacionamento, ele fala não só de você para com o próximo, mas de você para consigo mesmo. Então, se você, por exemplo, opta por uma vida não saudável, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que te fez fumar, é o livre-arbítrio que te faz não fazer exercício, é o livre-arbítrio que te coloca em isolamento, porque você precisa, para a gente conviver socialmente, a gente tem que exercitar a tolerância. Se a gente acha que o mundo todo é ruim, a nossa tendência realmente é se isolar. Então, existem algumas escolhas que interferem na doença, que são escolhas que a gente faz por livre-arbítrio e que nos levam aqui ao desequilíbrio. Então, no espiritismo, a gente é energia eletromagnética, e as doenças são decorrentes do uso inadequado dessas energias, né? Que são energias atuais, ou pretéritas, né? Que compõem o nosso ser. Então, a gente falou bastante, eu lembro pelo menos do capítulo 8, que foi um capítulo que eu fiz um resumo, que a gente falou bastante da qualidade do pensamento, né? Do quanto o nosso pensamento ele interfere no nosso equilíbrio, na nossa energia. Então, a importância de ter de vigiar os pensamentos, né? Aqui, a gente está falando ainda da visão espiritual. Ó, então, o espiritismo acrescenta ao conhecimento científico que os determinantes kármicos representados... Oi, Francisca. Representados Oi, pelas provas e expiações, elas geram predisposições mórbidas, né? Ou seja, podem gerar enfermidades humanas, tanto físicas quanto mentais. Essas doenças poderão surgir ou não, pelas nossas escolhas que fizermos na atual existência. Então, é como se a gente tivesse, como a gente pensa no nosso corpo físico, a gente pensa assim, eu tenho um gene que é uma predisposição para uma doença, não é? E assim também é quando a gente fala do campo espiritual. Então, kármicamente, ou seja, de outras existências, eu trouxe uma predisposição para alguma coisa. Não significa que aquela coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de, pelas minhas escolhas nesta vida, modificar aquilo que estava ali como minha predisposição, né? No livro, então, Mundo Maior, aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque eu também, no Clube do Livro, fiz o resumo desse livro, No Mundo Maior, e o que me impressionou bastante. Eu recomendo quem não leu que faça a leitura. O Calderaro, ele explica a André Luiz que eles fazem uma visita, né, como se fosse uma enfermaria. Imagina uma enfermaria de um manicômio, só que era espiritual, né? Então, lá estavam todos os recolhidos em desequilíbrio. E ele ressalta, né, esse desequilíbrio começou na inobservância da lei. Qual é a lei que a gente tem para seguir? É aquela que Jesus nos trouxe, né? Então, os instrutores espirituais, eles ponderam que, excetuando-se os casos puramente orgânicos, esse louco espiritual, aqui a gente está falando já do desencarnado, é alguém que, quando encarnado, ele optou pela indisciplina e pela ignorância. Então, mais uma vez, o autor ele tá trazendo aqui um caso, numa única passagem do Mundo Maior, ele trouxe aqui um caso que exemplifica as 3 leis que a gente falou, né? A lei de causa e efeito, quer dizer, se eu tive indisciplina e ignorância, eu tive uma causa e eu estou sofrendo um efeito. A lei da reencarnação, que ele está falando de espíritos, né, que estão lá no plano espiritual sofrendo, e ele está falando também da questão de livre-arbítrio. Eu escolhi, né? Eu reencarnei. Então, esse caso aí se apoia nas 3 leis que a gente citou. Então, o autor, ele lista sentimentos e características que podem agravar a demência. Rigidez de caráter e decisões, que geram um elevado grau de culpa e autocobrança, autoritarismo, dificuldade de lidar com perda e luto.
Então, quando ele cita esses sentimentos, ele tá citando sentimentos que muitas vezes a gente tem conosco mesmo. Muitas vezes a gente se cobra demais, muitas vezes a gente é rígido demais, muitas vezes a gente se culpa de tudo, né? Então, a maneira como a gente lida consigo e com o outro, né? Ele lembra, então, que a ciência já relacionou o declínio cognitivo, ou demência, a essas emoções negativas, como hostilidade e negativismo. Então, para corroborar essa afirmação que ele faz, ele traz aqui dois artigos científicos, né? Um lá de 2007, que fala das emoções negativas, neuroticismo, o que leva a um risco maior desse transtorno cognitivo leve. O transtorno cognitivo leve é o primeiro lá, um dos primeiros estágios que depois vai evoluir para o Alzheimer, tá? Então, assim, o Alzheimer passou por esse estágio que é o leve. E lá em 2014, veio um outro estudo que concluiu que uma personalidade neurótica ela tem um risco maior para ter Alzheimer. Aqui eu trouxe uma figurinha da escala, né, de sentimentos e vibrações. Bom, diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando sem resistência perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Isso aqui é uma frase de no mundo maior, né? Que a gente tende. O que que essa frase está me dizendo? Eu, Ana, né? Talvez vocês tenham uma outra percepção. Que às vezes a gente se sente tão incapaz de lidar com a dor que a gente meio que deseja dar uma pirada, sabe como é? Eu não quero lidar com isso, eu não quero arcar com as consequências, né? Então a gente acaba por não viver, né? Querer passar superficialmente, querer fingir que está tudo bem, a gente não conseguir lidar com aquelas coisas, não encontrar apoio. Quando a gente fala não encontramos apoio, é porque a gente não procurou, né? Porque a gente sabe que a gente tem apoio espiritual e que a gente aciona de uma maneira muito fácil, através da oração. E tem Ana, gente. e isso que você falou dessa frase tem a ver, inclusive, com o uso do nosso livre-arbítrio, porque eu esses dias ouvi assim, é muito difícil a doutrina espírita. Poxa, imagina a época de Kardec, né? Que era tudo mais difícil, não tinha nem luz elétrica. Hoje você acessa a codificação no seu próprio celular. Existem casas espíritas no Brasil e no mundo afora. Hoje os estudos como o nosso são online. Então, muitas vezes é mais fácil você querer dar um de louco porque você não quer sair da sua zona de conforto, porque você não quer se transformar, porque essa questão desses distúrbios mentais, desses transtornos mentais, tem a ver com a dificuldade de viver o presente. E nesse livro, O Mundo Maior, nos primeiros capítulos, o 3 e o 4, um estuda a casa mental e o outro o cérebro, mostra exatamente isso, que a individualidade que traz as mazelas das vidas passadas, né? Nós que trazemos as nossas mazelas, porque todos nós trazemos, senão nós não reencarnaríamos no mundo de provas e expiações, e foi até o que Emmanuel traz para a gente na leitura inicial. Você percebeu que Uhum. são essas vivências que nós trazemos e que, de alguma forma, nós resgataremos de acordo com o nosso débito, e a gente precisa passar por situações de desconforto para haver a transformação. E quando você estava mencionando isso, eu me lembrei de Divaldo. Divaldo tem um livro chamado Sublime Expiação. É um livro sensacional que nesse livro ele diz que ele veio com o vírus da hanseníase no organismo dele, pronto para desabrochar por conta dos débitos da vida passada dele, numa reencarnação que ele havia tido na França.
Só que quando ele fez a programação reencarnatória, ele havia sido alertado que essa reencarnação como o Divaldo seria a última oportunidade dele reencarnar no planeta Terra. E ele se esforçou, veio numa família própria, com as faculdades mediúnicas próprias para ele desenvolver as aptidões para resgatar. E nesse livro ele fala, ele bem jovem, né? Fala que estava sentado tomando sol na rua, batendo papo, e de repente ele viu um espírito, que era Jesus Gonçalves, que nós inclusive já estudamos a vida de Jesus, um espírito todo escraquelado pela hanseníase, e Jesus convidou ele para ir até uma colônia de Hanseniano. E ele fala: Eu não vou, não. Aí ele fala para o Divaldo: ou você vai para ajudar, ou você vai para ser tratado. Então, Ana, essa minha fala toda culmina no seguinte: todos nós temos a possibilidade de escolher o lado certo, o caminho reto. Muitas vezes nós queremos dar uma de louco e aí se entorpecer de medicamentos para não sentir, porque é mais fácil, não é? Então, não adianta a gente querer culpar o É médico que sim, Fernanda. Eu estou lembrando receitou, aqui de uma pessoa que também me falou da. É, não é? A questão é, somos nós. Ou eu quero ultrapassar os obstáculos que me impedem de continuar prosperando, e prosperar não quer dizer que a gente não vai sofrer, não vai sentir dor. Tem a ver com a importância, com a visão que eu vou ter desse momento que serve para o meu aprimoramento espiritual. a gente vai falar até aqui mais adiante a questão do envelhecer, né? E como é que a gente vê o envelhecer. Porque se a gente pensar, as pessoas que envelhecem, elas têm mais perdas, né? Elas convivem com a perda. E tem essa coisa que a gente, que é muito atual, de querer parecer sempre feliz. Então, é importante a gente viver intensamente também as coisas que nos acontecem. Claro, a gente vai se entristecer, mas a maneira como a gente vai lidar com isso é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Você estava falando aí da questão de um comentário que fizeram sobre o espiritismo, comigo também já fizeram um comentário assim: ah, o espiritismo é só tristeza. Porque eu acho que as pessoas às vezes buscam religião só como uma questão social, de encontros sociais, né? De música, de dança, de. Acho que tem que ser uma celebração. A gente celebra dentro do espiritismo. Aqui a gente está celebrando, a gente está em contato com amigas queridas, é uma celebração. A gente ri, a gente brinca, mas a gente também fala de coisas sérias. A gente também, através dos livros, vê exemplos de sofrimento, são exemplos para que a gente não repita, né? Então, se a gente só tiver exemplos de pessoas que prosperaram porque abraçaram uma determinada religião, né? Não que isso seja equivocado, mas a gente nem todas as trajetórias são assim, né? De sucesso numa encarnação. Às vezes a gente leva muitas encarnações para evoluir. E tem muito mais exemplos de histórias doloridas, porque a gente evolui por meio da dor, do que histórias de pessoas super felizes, né? De bem com a vida e que toda a vida parece perfeita, e é de se desconfiar. E é também um alerta aqui, sabe? Quando a gente fala de ligação com Deus, será que a gente só quer festa, quer uma religião que seja sempre alto astral, que está sempre festa, celebrando, e não fala das dores do mundo? Me parece que falta olhar para o próximo, né? Falta alguma coisa aí. Então, eu fiquei bem chocada quando me falaram isso, que o espiritismo só tem tristeza. Tem não. Aí ele tem um subcapítulo que é a questão da negação ao enfrentamento das feridas da alma e a ausência do preparo para o envelhecimento, que eu comentei ainda há pouco. Ó. Então, tem um estudo que fala o seguinte: então, a não aceitação do envelhecimento, né? O que isso significa do ponto de vista espiritual? É um desperdício de oportunidades, de renovação, de aprendizado, de valores espirituais. O envelhecimento ele vem com muitos obstáculos, mas esses obstáculos eles vêm para que a gente aprenda a lidar, né? Então, existe um despreparo para envelhecer, né? E ele pode gerar, então, um quadro de abatimento,
de desânimo, depois eu fui pesquisar isso, deixa eu até botar aqui, ó, o que é esse negócio. Adedonia, não conhecia essa expressão, é a redução do interesse ou prazer em todas as coisas, ou quase todas, que antes eram apreciadas por essa pessoa, ela vai perdendo o interesse. E a depressão, então, às vezes, a depressão está simplesmente pela inconformidade de envelhecer. Então, existe um estudo lá de 2015 que comparou as pessoas que encaram o envelhecimento de forma positiva e que encaram o envelhecimento de forma negativa. Então, eles concluíram que quem é negativo em relação ao envelhecimento, ele tem uma predisposição maior para o Alzheimer, cerca de 2 vezes maior, probabilidade 2 vezes maior de morrer por doença cardíaca e ter um declínio maior de memória. Então, é preciso rever essa questão de envelhecer, né? Eu acho que está até acontecendo, né? Atualmente as pessoas estão perdendo o preconceito com o idoso, que existe, inclusive, no ambiente corporativo, né? Bom, o livro, então, O Segredo está nos Telômeros, aí embaixo tem escrito aí para vocês o que é telômeros, em 2017, ele traz uma dica. Pessoas com complexidade emocional, ou seja, experiências cotidianas enriquecedoras, têm um espectro de saúde mais longo. Isso aqui é para a gente dizer, não seja superficial, sabe? Seja uma pessoa complexa. Faz parte de viver ser complexo, entende? Então, vamos lá. A influência espiritual e as obsessões graves, né? A obsessão, a gente já falou aqui da obsessão nos outros capítulos, então, a obsessão é uma ação persistente, resultante de imperfeição moral do obsidiado e também do obsessor, né? Pode ser de 3 tipos: simples, fascinação ou subjugação. Quem puder rever os outros capítulos que a gente tem aqui no YouTube, fala bastante desse assunto. Então, no campo físico, o que ela causa? Desarmonia dos chakras, doenças orgânicas, perturbações celulares, metabólicas, infecciosas, neoplásicas. No campo mental, ela vai trazer uma angústia, incertezas, complexos, agressividade, hipocondria, anorexia, depressão, alucinação e a loucura ou alienação mental. Então, no mundo maior, Calderaro explica a André Luiz, o processo de desequilíbrio está consumado, ele está se referindo a uma observação que eles estavam fazendo. O infeliz vem sendo objeto de práticas de implacáveis perseguidores, ele acha-se exposto a emissões contínuas de força que o deprimem e o enlouquecem. Então, a depender das opções que a gente faça, do nosso livre-arbítrio, a gente pode, sim, se envolver num processo obsessivo. A gente falou bastante disso aqui no livro Psiquiatria Iluminada, né? E aí a gente vai ter todas essas possibilidades de adoecimento físico e mental. Lembrando que eles são, né, quando a gente fala depressão, a gente já viu que é um risco para Alzheimer, pode evoluir para uma demência. E o livro teve esse cuidado de falar da família e do cuidador, né? Então, os familiares e cuidadosos desses idosos em estágios demenciais, eles enfrentam uma carga grande de trabalho, né, de sofrimento. Existe a questão do que fazer, né, diante do quadro, de ver uma pessoa que se ama enfrentar uma doença que não tem cura, e com isso toda a família tem que se organizar, né? Organizar do ponto de vista prático, tomar ações práticas, mas também das questões muitas vezes afetivas e energéticas, né? Renovar sentimentos doentios, exercitar a renúncia, né? Quando você cuida do outro, você precisa renunciar um pouco de si para cuidar do próximo. Então, o livro dos Espíritos, eles nos deixa claro que a alma se desprende do corpo pouco a pouco nas doenças orgânicas graves, e num grau avançado nas demências em geral, levando a alma a ficar quase totalmente liberta do corpo. Por isso, acreditamos que nas fases mais avançadas das doenças demenciais, então, possa ser permitido ao espírito vislumbrar mais claramente como seus familiares e cuidadores estão lidando com aquela doença, né? Como estão os laços afetivos, como está o amor, a compreensão, não só do parente com relação ao doente, mas entre a família, né? Quantos casos a gente sabe de famílias em que
tem um familiar sobrecarregado, né? Um irmão, um filho, e os demais ali pouco se envolvem, né? Então, isso mostra como que cada um lida, porque não à toa aquele familiar amado adoeceu naquele ambiente, né? Não à toa ele se tornou um dependente do que estão ao seu redor, né? Então, aí é o livre-arbítrio do cuidador, do familiar, como é que ele vai se organizar. Então, ele fala bem disso, ó, é uma prova, uma oportunidade de reparações, reajustes, perdão, reeducação dos nossos sentimentos, né? Não é fácil. Não há, talvez, oportunidade mais valiosa que a convivência em família, para que a lei dos destinos se desenvolva. É uma frase de Leon Denis, 2008. O autor afirma que o doente ou o cuidador pode contribuir positivamente nesse processo, ajudando a si próprio e ao outro a passar por essa necessidade evolutiva do espírito, ou seja, não é uma prova só para quem adoece, é também uma prova para quem cuida, né? Então, ele pode exercer o auto-amor para poder compartilhar o amor, carinho, aconchego, acolhimento, respeito e preservar, assim, a dignidade que todo ser humano tem direito, né? Como conclusão, ele fala, a medicina, ela já admite, então, a gente viu isso, né, as causas emocionais, psicológicas, né, como fatores de risco para demência e alienação. Mas ela ainda desconhece ou subvaloriza as matrizes espirituais por trás das enfermidades. Então, o espiritismo tem uma interface científica, fala em livre-arbítrio, que são as escolhas, né? Expansão da consciência, reforma íntima, que a gente falou lá atrás como mudança de hábitos, ela também faz parte da reforma íntima, né? Ele entende que as enfermidades, elas derivam das muitas imperfeições da alma e que a cura virá a partir das mudanças perispirituais. A doutrina, então, proporciona maior serenidade ante os desafios dessa doença e da renovação espiritual. Então, ele diz: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a doença é o escoradouro das enfermidades da alma, e a saúde é a sua perfeita harmonia, né? Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias terrenas. Emmanuel falou isso, então o que ele está dizendo para a gente? Que a doença, todo esse drama de ter um familiar idoso, idosa, né, passando por um estágio final em demência, né, que isso também é uma oportunidade, né, de evolução para todos que estão envolvidos. E com isso a gente termina o estudo. Não, a gente está só começando. Você abre para a gente, você fecha a sua apresentação para abrir para aparecer todo Uhum, mundo? Porque é interessante o que você colocou agora há pouco, porque nessas doenças que ainda não existe a cura, para a pessoa que está passando pela doença é uma expiação, né? Que a expiação tem sempre a ver com questões das vidas pretéritas. E são doenças que ainda não existem cura. Mas para a família, para aqueles que cuidam, é uma provação, porque eles escolhem cuidar ou não. Eles escolhem a forma que eles cuidam, que isso é muito importante. É muito fácil você, às vezes, até a forma que você coloca o teu familiar numa instituição para ser cuidado. Alguns familiares simplesmente abandonam, outros cuidam, porque muitas vezes as instituições é melhor de se gerenciar aquele estado de coisas da pessoa que está doente. Então, foi muito interessante, eu gostei muito do seu resumo, porque você fez uma compilação muito boa e com uma compreensão fácil
para aqueles que estarão conosco compartilhando desse estudo. E é muito importante essa compreensão dessas doenças que mexem com o cérebro, porque tudo isso é proveniente da mente. E a mente é do espírito, é nossa, das entidades, individualidades espirituais. E a sede da mente está no nosso corpo espiritual. É importante que isso fique muito claro para nós, porque o que você trouxe no início, se nós estamos em desequilíbrio, talvez a pessoa nem tenha programado o Alzheimer para essa vida. E isso acontece muito. Certa vez eu estava conversando com uma terapeuta sobre o Alzheimer. Eu já contei isso aqui para vocês, porque eu estava numa loja de uma amiga minha e chegou o esposo, recém-viúvo, todo idosinho, muito idosinho, e foi no final do ano passado. A esposa tinha acabado de desencarnar, mas ela tinha passado muitos anos adoecida na cama com o Alzheimer. E aí eu ouvi os amigos comentando que ela era ativa, ela que cuidava de tudo, ela fazia tudo. Era a super mulher, né? Que nós achamos que nós somos super, que cuidamos de tudo, gerenciamos tudo, nós conseguimos carregar a nossa bagagem, a dos outros, e eu resolvo. A gente não resolve nada. A gente mal resolve o que a gente tem aqui dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa nossa transformação íntima tem que ser vista por nós com muito carinho, com muito cuidado. A gente não se acarinha, né? A gente não tem carinho conosco, não coloca limites, deixa muitas vezes os outros fazerem o que querem conosco, né? O espírita tem muito disso. Ah, eu sou espírita, eu aguento. Não é bem assim, não. A gente tem que parar, respirar e fazer o que que eu posso fazer nesse momento. Pedir ajuda, recorrer à prece e aí seguir em frente. E não tem problema nenhum nisso. Você ter esse carinho consigo. Por quê? Porque o que que é o Alzheimer? É você esquecer do teu presente e ficar voltado para o passado, não é isso? E aí, eu conversando isso com a terapeuta, ela falou assim, foi o que a gente comentou no início do seu estudo, sobre a pessoa não querer sentir a dor do momento presente. Então, quando não se entorpece de drogas, que foi acho que até a Débora que fez o capítulo das drogas, né? Quando você não se entorpece de agentes tóxicos, você pega e vai para o porão da tua casa mental, né? Porque esse livro No Mundo Maior fala sobre os 3 níveis da casa mental. Você vai para o teu passado porque você acredita que você era feliz na tua infância, na tua adolescência, quando você vivia lá com o papai e com a mamãe, e aí você perde a oportunidade de desenvolver as tuas potencialidades no presente. E Jesus, ele não falou que ia ser tudo mar de rosas, mas ele falou que se nós criássemos a nossa vida baseados na fé, nós teríamos alicerces fortes para suportar as tempestades. E aí vem essa questão do trabalho íntimo da fé. E não é fácil, mas a gente precisa movimentar as nossas aptidões, esse conhecimento todo que nós estamos trabalhando há quantos anos, né, Cecília? Você falou, nós já vimos esse livro, aquele livro, há quantos anos nós estamos trabalhando esse conhecimento para hoje colocar em prática numa obra mais, vamos dizer assim, mais complexa. E nós não temos dificuldade de compreensão porque a gente já vem trabalhando essas aptidões intelectuais independente das nossas profissões. Por quê? Porque nós temos vontade de amadurecer para nos tornarmos melhores, para nos ajudar e ajudar aqueles que nos cercam, os nossos
familiares, nossos amigos, que é isso que Jesus espera de nós. Não é só estar na casa espírita dando passe, não, é você exemplificar a tua fé nas dificuldades cotidianas que cada um sabe, a dificuldade que passa. Mas ontem no meu curso, na minha casa espírita, a gente estava até falando sobre isso, a influência moral do médium, né? Todos nós somos médiums. Então, qual é a influência da minha moralidade na minha vida, eu sendo veículo de várias coisas, né? Veículo do bem, veículo da resignação, né? Porque essa questão do envelhecimento é muito séria, porque muita gente não sabe envelhecer, porque está presa às lembranças do passado, do tempo em que era jovem, que tudo era colorido, cor-de-rosa. E a vida é isso, gente, é uma movimentação. Você só não envelhece se você desencarnar jovem ou na meia idade. Então, a vida não é um mar de rosas, mas também não é um tormento de dor. Olha que você falou uma coisa tão bonita, Cecília, que eu fiquei até emocionada. Nós estamos aqui celebrando, nós estamos em festa, porque nós estamos, eu pelo menos estou, e quem está aqui junto comigo, Também. assistindo, aqui atrás de mim está cheio de gente, está em festa, compartilhando o bálsamo do conhecimento da espiritualidade superior. Então, quem ainda não entende esse nível de felicidade são ainda aqueles que dormem. Fala. Não, eu queria aproveitar esse gancho para dizer assim que eu acho que algumas pessoas vão assistir nosso vídeo, né? E aí então a gente convida para nossa festa, que é isso aqui, né? Assim, a gente tem uma ideia muito errada de celebração, né? A gente pode se presentear, celebrar de uma forma que a gente evolua, que a gente aprenda, né? E eu acho, você estava falando a questão de querer esquecer na terceira idade, né? Assim, que muitas doenças demenciais vêm de talvez uma vontade inconsciente de querer esquecer, e eu digo mais, talvez não querer arcar com as consequências das escolhas que fez durante a vida. Porque a gente vai chegando com maturidade, ficam na velhice as pessoas que nos amam, aquelas companhias que são interesseiras vão perdendo interesse, porque você, na velhice, você já não tem tanto a ofertar, né, no sentido fútil da vida, você tem conhecimento, experiência para ofertar, e você vai atrair realmente as pessoas que te amam. Então, talvez você chegue na velhice esperando estar rodeado de pessoas, esperando estar rodeado de riquezas materiais, e talvez você tenha feito escolhas que te levem para um outro caminho. Como lidar com isso, né? Então, são escolhas que a gente fez nas vidas pretéritas, mas também as escolhas que a gente fez nessa vida, né? E aí, quem vai cuidar de você quando se você tiver um Alzheimer, né? São as pessoas que te amam, com toda certeza, pela carga física de lidar com o doente, a carga emocional de lidar com esse doente, só quem cuida realmente é quem ama. E cada um dá, nesse cuidado, aquilo que ele tem de melhor, sabe? Eu vejo muita gente julgando, né? Ah, porque você escolheu isso, porque você está cuidando desse jeito. As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, né? Porque não existe receita, né, de como cuidar, e cada família tem a sua realidade, tem os seus desafios, tem a sua estrutura, a sua reorganização. E eu acho que o que tem que existir realmente é a vontade de acertar. Quando a gente falou também da questão da obsessão, a gente tem que lembrar que toda doença que afeta o cérebro pode trazer, sim, obsessor para atrapalhar, né? Porque ele vê ali uma família tentando se organizar, você vê ali as questões de relacionamento entre os familiares, lidando com o estresse, né? Que é a doença, e ele pode sim encontrar ali uma oportunidade.
piorando a situação, né? Então, o que que a gente precisa? Oração. Se a gente está passando por isso, um bom caminho é a oração. Fala, Débora. Boa noite, meninas. Cheguei um pouquinho atrasada, mas estava ouvindo pelo fone vocês. É, que a gente, assim, na medicina, o Alzheimer está muito frequente, cada vez mais, né? Assim, em termos físicos, né? Está muito ligado é chamado na medicina já como terceiro diabetes tipo 3, porque o excesso da glicose vai fazendo pequenas calcificações cerebrais, isso vai dar déficit cognitivo lá na frente. Está muito ligado à intoxicação por alumínio, que a gente vai tendo ao longo da vida com os produtos que têm alumínio, né? Desodorante, essas pacotes que têm alumínio no interior, que, né, fabricado tipo recipiente de leite, né, Tetra Pak. Ele tem todo de alumínio por dentro. Então na medicina já foi visto que o Alzheimer está muito ligado à intoxicação de alumínio e à parte de glicemia, né, em termos físicos. Agora, em termos espirituais, concordo com você. A parte da culpa é muito importante, né? Ao longo da vida você vai tendo atos errados e aí você vai jogando para frente, né? Vai jogando para debaixo do tapete. Só que você, com a idade, você vai começando a ter mais sabedoria e começar a rever o que você fez, seus atos, né? Isso começa a te dar uma depressão, começa a te dar uma angústia, começa a te dar melancolia, arrependimento. Às vezes as pessoas que você fez o mal não estão mais ali para você pedir desculpas, então o arrependimento se mantém. E isso acaba se fechando em você, né, na sua parte física e mudando o seu perispírito também, causando esses miasmas no seu perispírito, afetando a parte cerebral, porque é a parte mental, né? Eu acho que o Alzheimer tem muito a parte também de culpa, de responsabilidade, né, de arcar com ação e reação. Só que você vai deixando para frente, chega um momento que você já está vendo que você está indo embora, aí que você começa a ver quantas coisas você fez errado, que você poderia ter evitado, que te prejudicaram e prejudicaram o outro, e você às vezes não sabe como lidar com isso. Então, preferir você ficar no mundo seu, né? Você se desconecta do mundo, né? Porque o Alzheimer é como se fosse um como é que é o nome daquela doença? Né? Dá o nome, a outra que dá na criança. Ai, gente, muito comum que está nas crianças agora. Esqueci a Autismo? palavra. Autismo Autismo. é um autista adulto, o Alzheimer. Ele vive num outro mundo, de vez em quando ele se conecta com esse mundo, aí depois ele volta para o mundo dele, ele fica desconectado, porque ele volta para o mundo dele para não lidar com a realidade que ele vai ter que enfrentar a qualquer momento, principalmente quando ele passar para o plano espiritual, que aí a consciência se abre, né? Você sabe quais foram os seus compromissos aqui na Terra que você não cumpriu, quais os débitos que você não reverteu, quais os débitos a mais que você criou. E aí a consciência vem com tudo, né? Então, acho que junta tudo isso que você está chegando perto de desencarnar e que você vai ter consciência real do que você se propôs, com o que você já fez, né, aqui na vida. Então, acho que o Alzheimer é uma mistura disso tudo. E é como você falou, é oração, é ajuda familiar, né? Cada um ajuda com o que pode, com o que tem, né? O perdão Você também não... é muito importante, sabe, Sim, Débora? Porque nem sempre todos da família vão encarar essa renúncia que todo mundo tem que fazer quando você cuida do outro, você renuncia, você tem sim, que renunciar um pouco, né? E aí perdoar aquele que ainda não conseguiu essa evolução espiritual para estar junto ali e ajudando, né? É muito difícil, porque o que se observa mesmo, e na maioria dos casos, é um cuidador sobrecarregado, né? Um familiar, um parente, alguém sobrecarregado. Então, e às vezes falta realmente o suporte dos demais, né? E é uma doença que acaba envolvendo muito a família, e eu vejo que também tem a questão daquela pessoa que foi muito egoísta, que viveu para si e que chega no final de vida com uma doença que depende do outro, sim, seja Alzheimer, seja Parkinson, seja as outras doenças que vêm, que ele fica dependente, não só porque ele envelheceu, É expiação, Ana. mas expiação. também porque precisa ir mais do que aquele apoio físico, né? Que às vezes o envelhecimento traz uma perda física, mas precisa de alguém
que é um tutor, né? Porque o doente com Alzheimer ele vai evoluir para perder o controle de sua vida. Ele não vai ter mais o controle das Mas, suas coisas, né? Ele vai precisar de um tutor mas para. sabe o que eu observo, Ana? Assim, que eu atendo muito idoso, né? Copacabana. Zona Sul tem muito idoso que vem com seus acompanhantes, muitos com demência senil. E você falou assim que cada um dá, né? Vai dar o que pode, mas o que eu observo é que tem muita gente que não quer dar. Não é uma questão que dá o que pode. Ela não quer se esforçar, acha que o outro filho é que tem que Débora, fazer. Débora, eu acho que aí a gente entra numa seara que a gente não tem como ficar falando, sabe por quê? O pouco tempo que se passa com certas pessoas, a gente não tem a consciência do que o outro vive. Então, às vezes, a gente tem uma percepção que não é a realidade, porque Não sei, mas o que é eu muito observo, fácil. o que eu observo às vezes, você vê, você tem. A minha família, a gente ainda divide essa responsabilidade. Mas porque eu e minha irmã, a gente chamou os outros irmãos para a responsabilidade, porque tem que despertar. Porque às vezes, uma coisa é você participar e cada um dá o que pode, né? De tempo, de responsabilidade. Outra coisa, o comprometimento. O que eu vejo, às vezes, muitas vezes, os filhos não querem se comprometer e deixa só um que é o responsável. Eu acho que cada um tem. Concordo com você que não é questão de julgar, mas é questão que, às vezes, o outro que está cuidando, para não se aborrecer, não chama os outros para responsabilidade. Eu acho que você tem que chamar e cada um dá o que pode. Mas você tem que chamar os outros para responsabilidade. São muito Mas aí a práticos. aprovação, Débora, é a questão do que a Ana Cecília comentou no final do estudo dela. Veja só, essa questão da doença, todos nós reencarnamos juntos para evoluir, principalmente familiares. E eu concordo exatamente com isso tudo que você está falando, porque veja só, um pai e uma mãe, eles cuidam dos filhos a vida inteira. Quando inverte a situação, muitos filhos não estão nem aí, não Sim, querem se doar. é nessa Aí, parte que eu estou falando. Os que você exatamente. percebe que não estão aí. Não é questão que cada um dá o que pode. É aqueles que você percebe nitidamente que aí. Mas o que ela falou é cada um dá o que pode de poder ajudar do seu tempo, de dividir as tarefas. Foi Não, então, nessa questão. Mas não, tem com essa filho, questão também, essa questão que eu concordo com ela, que eu estou falando assim, que existe a outra questão que é o que eu falei, que eu estou tentando falar. É que tem uns que, como você falou, não estão nem aí. não Não é uma estão nem questão que dá o que pode, o tempo que pode, o dinheiro que Usou pode. aquela oportunidade da doença que poderia ser usada para evoluir, no sentido de, através do sofrimento, evoluir, ele não prefere não sofrer Eu e vi, faz a escolha pelo escapismo, né? é eu vi isso no aprovação. Covid. Eu vou dar um exemplo. Vi no Covid, muito idoso, depois que passou a fase do isolamento, e já começavam a ir fazer exame porque precisava fazer, já estava 2 anos sem fazer, tinha que fazer, ia de máscara, todo mundo ainda estava de máscara. Muito idoso em Copacabana reclamar, assim, de forma sutil comigo, que os filhos ainda não, determinados filhos não visitavam porque ainda tinha Covid. Mas só que o idoso, você vê que ele estava falando aquilo porque ele percebia que não era por causa disso. É porque o filho usou a desculpa para não ir visitá-lo por causa do Covid, É o entendeu? egoísmo, Débora. Isso Então, é isso que eu daí tô, são então, é isso que eu essas estou falando. Não é, mazelas. não é uma questão de o filho dava o que pode. Não, nesse caso, o pai percebia ou a mãe percebia que o filho não ia porque não queria ir e dava desculpa que era o Covid. Não ia nem até a casa de máscara para visitar o Mas coitadinho do aí eu idoso. digo outra coisa para você, que é mais profunda ainda, e que aí a gente tem que colocar qual foram os valores que esses pais deram para esses filhos, que esse é o outro lado da moeda, que não Sim, existe também. família margarina, não existe família Doriana. A gente vê a foto da família bonita nos casamentos e a gente tem uma percepção que é a nossa percepção, que talvez não seja a realidade. Então, veja só, quais foram os valores que os pais, os tios deram para aqueles filhos que no futuro não o assistiram. Porque uma família que dá valor está no Evangelho, isso está no Evangelho, quando os pais fazem tudo pelos filhos
para que eles caminhem pelo caminho reto. Mas se eles descambarem, a culpa não foi dos pais, mas será que os pais passaram esses valores do eu cuidei do meu pai e o pai, por exemplo, o pai cuidou do pai dele, foi o exemplo para o filho. Então, o filho tem esse exemplo de ser cuidador do pai. Então, o que eu quero lhe dizer, Débora, é que às vezes a gente tem uma percepção que não é real, porque a gente não conhece o histórico familiar de todo mundo que nós temos contato. Por exemplo, eu vou falar um exemplo muito. Eu não sei do histórico familiar de vocês. Então, eu não tenho como dar a minha total percepção, porque a nossa amizade não é de. Eu não conheço os pais de vocês. A sua mãe eu conheço, eu nunca fui na casa de vocês já vieram na minha. Então, eu tenho essa percepção de vida familiar de vocês. Eu tenho uma percepção muito vaga. É a mesma coisa dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de casa espírita. A gente tem a percepção do que eles nos dizem, mas a gente não sabe a vida deles como é. Então, a nossa percepção é muito pequena, porque cada um de nós traz uma trajetória evolutiva dessa vida, das questões boas e ruins que nós trazemos desta vida e da vida passada. Nesse livro que a Ana trouxe os exemplos, No Mundo Maior, tem um camarada que fica com Alzheimer porque ele passou a perna nos irmãos em termos de herança. E ele tinha feito uma promessa para o pai de cuidar dos irmãos. Os irmãos morreram na pobreza. Em determinado momento da vida, só que ele era uma pessoa que tinha sido egoísta, né? Porque a gente vê uma pessoa e geralmente a gente só vê ou o lado bom ou o lado ruim. Então, essa pessoa que socialmente era muito boa, dava emprego para os outros, era uma pessoa do trato social muito boa, tinha prejudicado os irmãos, infringiu uma lei divina. E aí ele trazia essa mazela na sua consciência, mas ele era uma pessoa boa, ele fazia o bem, criou bem a família, tratava bem a mulher, tratava bem os funcionários da empresa dele, mas ele infringiu uma lei de Deus quando ele havia prometido para o pai, no leito de morte, que ia cuidar dos irmãos, e deixou os irmãos morrendo na miséria. E ficou com aquele miasma que em determinado momento germinou nele, ele começou a adoecer por conta da culpa, ficou adoecido, e a gente vê que a providência divina ela ampara todos nós, até aqueles que aparentemente nós enxergamos como sozinhos. Deus cuida de todos nós. Então, é esse trabalho da consciência, da fé. Às vezes a gente vê um idoso sozinho fazendo as compras. Meu Deus, talvez, eu não posso afirmar isso porque a gente não sabe a programação reencarnatória. Daí que nesses exemplos que a gente traz, que a gente tem que colocar a doutrina espírita. Talvez essa individualidade lá na sua programação reencarnatória tenha pedido esse momento de solidão, de abandono, para desenvolver alguma potencialidade adormecida, para que ele desenvolva alguma coisa de automelhoria, porque na criação divina, tudo é aproveitado. Por exemplo, os filhos têm a oportunidade de cuidar dos pais, os amigos têm a oportunidade de visitar os seus amigos, de ligar para os seus amigos e perguntar, como na pandemia, você está bem? Falar no vídeo, quantas vezes, né, Francisca, Maria Silvia, a gente fez o culto do Evangelho. E a Climene falou como para mim foi importante aquele momento do culto do Evangelho com vocês. Então, a gente tem uma percepção da vida muito pequena. A grande questão é, na minha família, eu cuido dos meus? Sim. No meu ciclo social, eu dou atenção aos meus amigos como eles me dão? Eu ligo para a amiga ou visito a amiga
que está doente, aquela doença que não tem cura. Eu me importo da forma que eu gostaria que se importassem comigo? Vejam só, não importa. Eu estava até conversando com a Dilson sobre isso, sobre quando Jesus fala o seguinte: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Mesmo que o outro não faça por mim o que eu faço por Não ele, importa, não importa. não importa, eu faço. Se o outro não me O que receber, importa é sua ação, é sua ação. o que importa é a minha ação. Mas, além disso tudo, a gente deve se lembrar o seguinte: Deus é um Pai justo e misericordioso. Então, ninguém passa pelo que não precisava passar. E ele cuida de cada um dos seus filhos. Só que o que a Ana lembrou muito bem, o movimento da prece. E a prece não precisa ser aquela prece decorada, não precisa ajoelhar no chão, não precisa acender vela, nada disso. É você parar e pedir: me ajuda, meu Deus. E a ajuda vem. Então, tudo isso, Débora, eu acho interessante a gente refletir sobre essas questões que acontecem na vida, cada um de nós, nos seus momentos de vida social, passam por situações, algumas incômodas, algumas edificantes, algumas para aprendizado e outras que nós podemos exemplificar. Mas a gente tem que lembrar que Deus é bom, Deus é justo. E qual é a minha parte nisso tudo? Será que na minha família, com meus irmãos, com os meus sobrinhos, com os meus amigos, vejam só, a gente está falando de educação evangélica. A gente se enxerga como irmão? A gente se enxerga aqui como irmão? Ao ponto de chegar e pensar: será que ela está precisando de ajuda? Deixa eu perguntar. Fulano está muito sumido. Deixa eu perguntar: você está bem? Será que a gente se enxerga como irmão? Porque, assim, é fácil a gente olhar para a vida do outro e julgar. O julgar, não estou falando, não estou julgando o que você disse, mas é muito fácil a gente dar o pitaco, a gente não sabe. A gente não sabe de nada. E as provações, as nossas provações, como todos nós, a provação de. Quando a minha mãe ficou doente, eu me lembro que me ligaram: a mãe está operando agora. Do jeito que eu estava em casa, eu só peguei a minha bolsa e saí. Eu não peguei roupa, eu não peguei escova de dente, eu fui. Larguei o Adilson aqui, ó, tchau, se vira. Minha mãe tá. E eu fiquei um tempão lá, na casa dela. E é difícil. Até hoje eu estou superando, eu descobri que eu estou superando as dores que eu vivi há 10 anos. E a doutrina, e com o grãozinho de mostarda, a poeirinha do conhecimento, porque a dor chega para todos. E a dor, ela promove essa nossa superação íntima, talvez de questões pretéritas, de vidas pretéritas. Então, às vezes a gente acha, é fácil a gente falar, mas a gente não sabe da dor do outro. É fácil reclamar, difícil é elogiar aquele que está lá, que cuida, que às vezes é maltratado por aquele que está sendo cuidado, é criticado pelos outros da família. Então a gente tem que ter cuidado, é o carinho, porque a gente se culpa muito. E a culpa adoece, enlouquece, traz a obsessão e todas essas enfermidades mentais, porque a culpa é do espírito. É o miasmazinho que está lá no nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, que é uma das menções do perispírito, ele está lá coladinho conosco, individualidades. É aquela partezinha mais etérea do corpo perispiritual, é esse nosso corpo mental, está lá. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes, o espírita tem muito disso, né? A gente acha que sabe tudo, que faz tudo certo. Não, a gente está engatinhando num aprendizado que ainda vai demorar muito tempo para a gente evoluir. Eu gosto muito da escala espírita,
que tem lá primeira, segunda, terceira ordem e as classificações. Às vezes eu fico perdida lá quando vem a cigana em mim, que eu me desequilibro, né? Eu falo assim, poxa, Fernanda, eu pensei que você sabe aquele segundo, 5 minutos de ciganada? Eu falei assim, poxa, aí eu tenho que me superar mais, tenho que ter mais disciplina, disciplina além da disciplina. Mas hoje eu estou melhor do que há 15 anos, quando eu comecei. Mas a gente ainda precisa, sabe, se podar nessas coisas e ter mais carinho. Nessa semana passada, quando eu tive a dificuldade, né? Aí eu mandei uma mensagem para o pessoal da mediunidade lá da minha nova casa. Imediatamente eu fui acolhida, eu fiquei até emocionada, eu chorei de emoção que eu fui acolhida, colocaram meu nome na vibração, botaram o Adilson para tomar o passe à distância, começaram a orar por mim também, porque todo mundo sabe como o marido é rebelde, né? Os maridos vêm naquela forma da rebeldia, né? Então é difícil, né? Esses momentos Forma de da rebelde. turbulência. E o acolhimento da instituição espírita é importante, coisa que eu nunca tive na outra instituição. Então, eu me senti acolhida, sabe? Você se sente amada. E é isso que a gente precisa. Divaldo fala muito nisso. A gente precisa aprender a olhar para o outro com amor. E se aquele outro vai fazer o exame, ou vai na casa espírita sozinho, ou vai fazer. É porque ele não está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. Mas talvez ele precise passar por essa experiência para aprender alguma coisa que nós estamos muito distantes de entender o que é. A gente não sabe nada. A gente ainda está engatinhando na compreensão. Fala, Francisca. Não, estou observando vocês falando os pode, não pode, dá o que pode, e eu estava pensando, a gente tem que olhar para o lado do filho, eu estou falando por experiência própria. O meu irmão, que é o caçula de todos, ele tem dificuldade para aceitar que a minha mãe envelheceu, que ela tem dificuldades. E ele não sabe, ao mesmo tempo que ele quer ajudar, ele não sabe como ajudar, então ele ajuda do jeito que ele pode, porque ele tem dificuldade para aceitar. Ele está começando a fazer isso. E outra coisa também que eu vejo é o seguinte: a gente não tem essa cultura de cuidar dos nossos idosos. Assim, como está perdendo até a cultura de cuidar das nossas crianças também. Isso passa pela educação, seja no ambiente familiar e no ambiente social, educacional. A gente não está tendo isso está se perdendo dia a dia. Então, como é que você vai? Isso é, a gente está aprendendo meio na porrada mesmo, né? Nossos os pais estão envelhecendo e a gente está tendo que aprender a lidar com isso. Mas é difícil para o filho ver que um pai deixou de ser produtivo, que ele não é mais aquela É pessoa. difícil. É É muito difícil. difícil, não é fácil. E algumas pessoas têm dificuldade para assimilar isso. E, para mim, então, assim, é um conjunto de coisas, não é uma coisa ou duas coisas, são várias coisas a serem consideradas, né? E tudo é aprendizado. Mas eu te pergunto, a doutrina não te ajuda a passar por isso com mais resignação? Sim, É isso, Mais Francisca, leveza, mais leveza. sem sim, com mais revolta. aceitação, mas numa família você nem todos são espíritas, no meu caso não é. Eu tenho um irmão que é evangélico, ele vê as coisas de outra forma. Por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui que ela é muito orgulhosa, ela está toda, assim, vamos dizer, a mulher mal anda, ela anda na rua se apoiando nas paredes, mas ela não aceita ajuda. O síndico aqui é uma pessoa maravilhosa, fez uma cesta básica, deu para ela, não deu. Um vizinho, uma pessoa da rua que viu ela catando coisas na rua, na feira, chegou, fez colocou, disse não, ficou na porta dela, apodreceu. Ela não aceitou. Ela tem dificuldade para andar, ela tem várias dificuldades, mas ela não aceita. Então, são várias coisas. Por isso Tem que a orgulho, gente acha que sabe,
Só que a gente não sabe nada. E, Francisca, uma coisa que eu queria falar para você, que é um aprendizado que o Espiritismo me deu. O nosso dever, quando a gente reencarna no nosso primeiro círculo social, é a família. Mas o nosso primeiro dever, isso está no Evangelho, é conosco. Sim. Então, você falou assim: ah, na minha família só eu sou espírita, mas o seu primeiro dever é contigo. A sua renovação é sua. Então, você vai ajudar a tua mãe, os teus irmãos, da melhor forma que você pode. E a doutrina espírita, ela nos capacita quando nós queremos ser capacitados a isso. Você vai resolver os problemas deles? Não. Nem o Não. seu talvez você resolva, mas você vai fazer o que você puder com amor, com carinho, com dedicação. E você vai exemplificar os ensinamentos que Jesus traz para nós. Porque essa é a grande questão. Não a gente não vai ser resolvedor de problema nenhum, a gente não é Deus. Mas você pode dar o exemplo do amor, da paciência. Olha, você acha que é fácil amar? Quem critica, quem aponta. Não, você De acha que é jeito fácil nenhum. ter paciência com quem às Não. vezes não aceita a situação que está vivendo, perdendo a mobilidade, a capacidade intelectual? Não é fácil. Conviver com gente orgulhosa não é fácil. Sim. Vocês imaginem, eu tenho 12 irmãos, Você só pode entendeu? ajudar quem quer ser ajudado ou Você pede só. ajuda, né? Não adianta você querer Exatamente, é invadir isso aí, o Não adianta Francisco. espaço. impor, não adianta impor. Não. Não adianta impor, e E aí, cada um só a faz o gente que tem que, pode fazer. e a gente tem que entender que as pessoas têm seu tempo, né? A gente também Sim. está em evolução, a gente também tem nosso tempo, né? A gente hoje, se olhar para trás, fala, eu mudei. Então, o outro também pode mudar, né? O outro também pode se Sim. perdoar. Eu acho também uma outra coisa que eu estava pensando aqui, nessa questão do envelhecimento, é que a gente tem muita tendência a olhar para o passado e para o presente. A gente olha pouco para o futuro. Talvez seja por isso que a gente não se prepara para envelhecer, né? Então, muitas famílias, você falou isso, né, Francisca, que as pessoas não estão Uhum. conseguindo lidar com o idoso. É porque, será que a gente se vê idosa? Fala assim, olha, eu vou me aposentar, né? Então, eu preciso ter a condição de ter um teto, eu preciso ter um plano de saúde, né? Porque hoje em dia não dá para ficar tirando a vaga de quem não pode ter plano de saúde no hospital público, né? Então, a gente tem que tentar ter uma vida saudável, para envelhecer bem. Então, eu digo isso me criticando, porque eu, por exemplo, estou sedentária, então não estou me preparando bem para envelhecer, né? Então, quando a gente não pensa no futuro, a gente só fica olhando para trás, cheio de. Quando a gente olha muito para o passado, a gente se acumula mágoas, né? Quando a gente olha muito para o presente, a gente tem a tendência de autocobrança, né? Assim, não tá bom, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Você vai num nível assim de estresse, né? Porque Cobrança. de cobrança e se estressa e talvez não esteja vivendo o presente, né? Você está querendo a perfeição. E o futuro a gente olha muito pouco. Então, talvez por isso a gente está chegando, não está conseguindo cuidar dos nossos idosos, porque eles também não se planejaram para envelhecer. Aí a gente vai lidar com a consequência. Tem que aprender com isso, né? Tem que olhar para o seu idoso e falar: olha o exemplo que ele me deu e as escolhas que eu posso fazer hoje para ter um amanhã melhor. É isso aí. Meninas, viu, Ana Cecília, como o assunto rende? É um assunto delicado, que, como você acabou de falar, a gente também tem que começar a se preparar, né? Na questão mental, física, né? E emocional. Emocional, sair da nossa zona de conforto, né, Ana Cecília? Voltar a se exercitar, não parar de se espiritualizar, porque isso é muito importante, porque a crise da fé está aí, né? As pessoas desistem da vida
porque não entenderam que a gente está aqui de passagem, né? Não existe fuga. Tem até uma frase do Chico Xavier que ele falou que o Emmanuel disse para ele que da morte a gente pode fugir quantas vezes a gente quiser, mas da vida a gente não foge, porque a vida continua e a gente tem que ir se preparando. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, porque a gente sabe que a desencarnação independe de faixa etária, né? A questão é como é que a gente quer despertar lá, aonde a gente for despertar. Como é que a gente quer despertar? Você quer colocar mais alguma coisa, Ana, antes da gente pedir para a Débora encerrar? Não, foi ótimo. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Deixa eu botar o som. Tá com som? Tá. Tá com som. Então tá. Vamos fazer então a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais presentes, aos irmãos que estão assistindo esta palestra, que vão assistir esta palestra, porque não existe tempo, então essa mensagem vai para todos. Neste momento de luz que chega aos nossos corações, possa nos conscientizar da responsabilidade perante ao outro e perante a nós. Possamos manter-nos calmos e tranquilos diante da vida, porque ela é eterna, sem pressa, sem cobrança, porque ela é eterna. Temos várias oportunidades pela frente para evoluir, para crescer, para aprender, para se desculpar, para ser desculpado, para crescer, para colher, para cultivar. É infinita as possibilidades que temos à nossa frente, na verdadeira vida que é espiritual. Que possamos ter determinação e disciplina para conosco, para com os nossos comportamentos, possamos ser amáveis, dedicados, amorosos, tolerantes, pacientes, divinos. E todos nós temos a divindade dentro de nós. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós, um brilho de acordo com a evolução. Somos todos iguais perante a Deus. A diferença é só a distância da caminhada. Em que perímetro dessa jornada nós estamos? Essa é a única diferença. O que nos faz diferente de Jesus é a distância da estrada. Porque somos iguais a Jesus. Temos a mesma potencialidade. Possamos, então, neste momento, levar essa luz a todos os corações necessitados de amor e de carinho. Que assim seja, graças a Deus.